O contentamento se aprende. É algo que nós precisamos colocar como um limite, principalmente nós que queremos viver uma vida piedosa. Ao escrever a sua epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo falou sobre a importância do contentamento e revelou que isso é uma virtude que devemos desenvolver. O contentamento não aparece imediatamente ao novo nascimento. É algo que, pela renovação da mente, pela vivência da vida, nós vamos aprendendo. Filipenses capítulo 4, do 10 ao 14, diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Essa carta de Paulo aos Filipenses é uma carta onde ele abre o seu coração. Essa é uma das cartas que foram escritas da prisão, quando Paulo esteve preso. Quando examinamos o contexto desta afirmação feita por Paulo, percebemos que ele estava em necessidades e tribulação, ou seja, necessidades materiais. Os irmãos intervieram com uma ajuda, uma oferta amorosa para o seu sustento. E ele lhes disse que ela veio ao encontro de suas necessidades no momento, ou como ele mesmo denomina, da sua pobreza. Contudo, o apóstolo não reclama da sua privação, mas diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Observe isso, ele diz que ele aprendeu. Então, essa questão do contentamento é algo que nós precisamos aprender, principalmente no que diz respeito à montanha-russa das finanças. Paulo também escrevendo a Timóteo, ele diz que Timóteo instrua os ricos deste século que não ponham a sua confiança na instabilidade das riquezas. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, se eu não estou enganado. Mas é interessante como as riquezas deste século, elas são incertas, elas são instáveis. Uma hora você tem os recursos para satisfazer as suas necessidades, outra hora você é privado muitas vezes da satisfação dessas necessidades. É claro que foi durante a necessidade, pois são em circunstâncias como essas que Deus trata conosco. Quando chegou a provisão enviada pelos Filipenses, Paulo teve a vitória sobre a privação e sobre a necessidade. Ele venceu as circunstâncias e aprendeu o contentamento com aquilo que passou. A base do nosso contentamento tem que estar na alegria do Senhor. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força, como diz lá no Velho Testamento. Nós devemos ter a alegria do Senhor como algo poderoso. E isso nós só vamos ter se nós aprendermos que a nossa alegria está em Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o desampararei. A presença de Deus na nossa vida é que deve nos dar contentamento. Tem muitas pessoas que esquecem do tanto que Deus supriu e se concentram no pouco que ainda falta suprir. E quando nós fazemos isso, nós perdemos o contentamento pela vida. Nós ficamos cheios de ansiedade, cheios de muitas vezes murmurações. E Deus quer nos proteger dessas coisas. O contentamento é o oposto do amor ao dinheiro, que em outras versões bíblicas traduzem como avareza, o qual, por sua vez, é insaciável. O contentamento não é apenas um conselho, e sim o padrão que Deus ordena aos seus filhos. Em Romanos capítulo 12, versículo 16, Paulo diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes.
Entre os poucos registros que temos nos evangelhos sobre o teor da pregação de arrependimento de João Batista, vemos que ele aborda o assunto do contentamento, em Lucas capítulo 3, versículo 14. Quando os soldados o interrogaram também dizendo, e nós, que faremos? Ele lhe respondeu, a ninguém trateis maus, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Soldo era o salário do soldado. Então, contentar-se com o salário era a base do caráter que aqueles soldados romanos necessitavam para não errarem em outras áreas. E muita gente começa a errar na área financeira, na área familiar, na área de administração pessoal, exatamente por não estar contente com aquilo que ganham. E muitas vezes só fazem reclamar. Reclamam do trabalho, reclamam do patrão, reclamam das dificuldades. Eles não procuram se capacitar, eles não procuram desenvolver habilidades para que eles possam, vamos dizer assim, crescer profissionalmente falando. E isso só vai acontecer se houver um contentamento na situação em que a pessoa já está. A dificuldade que temos de não nos contentarmos não é proveniente do fato de ser impossível vivermos com menos, mas sim porque não queremos viver com menos, especialmente quando vemos outros vivendo com mais. Juntamente com a ganância, sempre encontraremos, caminhando de mão dadas com ela, a inveja. Então veja como o contentamento vai nos vacinar da avareza, que é a idolatria, vai nos vacinar contra a ganância e vai nos vacinar também contra a inveja. Como é importante nós observarmos isso. Porque senão a nossa vida vai viver somente em consistência daquilo que nós temos. E hoje não é muito difícil você encontrar pessoas que elas estão felizes ou tristes baseado no estilo de vida que elas vivem. Mas Jesus em Lucas 12, versículo 13 e 15, ele mostra a respeito do perigo da ganância. Disse-lhe alguém dentre a multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele respondeu, homem, quem me constituiu a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo, acautelai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na vida dos bens que ele possui. Uma pessoa que tem contentamento, ela não está avaliando a sua vida baseada nos bens que ela possui, nos recursos que ela tem no banco, ou no bolso, ou na carteira, nem nos bens que estão no seu nome, mas sim em ele ser rico para com Deus. Esse homem teve a chance de falar com Jesus e a desperdiçou. A partir de então, o mestre começou a ensinar que a busca do que é material jamais levará o homem à realização. Viver para enriquecer é insensatez, pois a vida do homem consiste em ser rico para com Deus. E dos versículos 16 ao 20, ele vai propor aquela parábola, daquele homem que disse que ele teve uma grande colheita e decidiu destruir o armazém que ele tinha. E disse, vou construir outro armazém maior ainda, outro celeiro maior ainda. E ele disse assim, depois vou dizer à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Isso aqui Jesus está falando da advertência de pessoas que vivem somente para acumular e não desfrutam daquilo que conquistam. É importante nós nos galardoarmos de vez em quando, fazermos alguns mimos quando conquistarmos evoluções de crescimento, sejam eles profissionais, sejam eles financeiros. Amém? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Em Lucas 12, 21, Jesus fala sobre isso. Ser rico para com Deus, este deve ser um alvo de cada um de nós. Não podemos permitir que a cobiça e o materialismo roubem isto de nós. Observem outras coisas que as Escrituras dizem. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 5 e 7. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo está para se revelar. Se trata do arrebatamento da igreja. Até lá, nós precisamos entender que o Senhor está nos enriquecendo em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. E também não nos falta os dons.
Os dons estão aí para nos capacitar, para nos preparar, para que a gente possa, através da graça, do favor e do conhecimento do Senhor, nos armarmos de valores eternos. Há valores maiores do que os bens e o dinheiro. Provérbios 15, versículos 16 e 17 diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele a inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o óleo. Quantas famílias abastardas financeiramente que não conseguem serem contentes e viver em harmonia. Brigam por causa de herança, brigam por causa da repartição de bens. Isto mostra a cobiça, a ganância, a inveja e não o contentamento. Nós precisamos aprender a estarmos contentes em toda e qualquer situação. Nós precisamos aprender a colocar o dinheiro no lugar certo na nossa vida. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 11, 28. O coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. Provérbios 14, 30. Os problemas ligados ao dinheiro são claramente abordados nas Escrituras. O perigo da altivez e o risco de fazermos das riquezas a nossa esperança é muito perigoso para um cristão. Portanto, o contentamento, por sua vez, é a forma de não permitirmos que estes erros nos enlaces e, justamente por ser o oposto da ganância, o contentamento nos leva a semearmos na vida de outras pessoas através da prática, da bondade e da generosidade. Como é que está a sua bondade e a sua generosidade para com os seus irmãos, para com aqueles que trabalham com você? Será se não é um momento de você aprender a respeito do contentamento? Se esse conteúdo está te edificando, curta, comente, compartilhe. Se torne um seguidor do nosso canal. Fazendo assim, você vai estar nos abençoando a chegar a mais pessoas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.